Obrigado, isso aí. Pode ir, Marília, obrigado. A melhor medida. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantaste cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência e onde estejas, farás sempre o melhor. Mestre Jesus, neste momento em que unimos os nossos corações e o nosso pensamento a Ti, rogamos, Senhor, que nos ajude a ficarmos longe das tentações. Fortaleça em nós, Senhor, a virtude da paciência, começando no nosso próprio lar, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, com os amigos, e assim podemos enfrentar com resignação e paciência os desafios do caminho. Agradecemos do fundo do nosso coração a presença dos nossos benfeitores e dos amigos espirituais. Estes que todas as quartas-feiras nos auxiliam a compreender a mensagem do apóstolo Paulo e também a conquistar virtudes que nos fazem chegar mais perto de Deus. Abençoe o nosso grupo, todos que aqui estão e também os que não puderem estar presentes. E hoje, Senhor, em especial, vamos agradecer a todos os missionários de luz, por conta que ainda as nossas preces, Senhor, sejam ouvidas pela paz do mundo e que o acordo de paz entre israelenses e palestinos possa ser concretizado neste fim de semana. Que o teu amor, Senhor, toque os corações de todos os governantes pela paz mundial. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Sim, seja. Muito bom, Marília, obrigado. Aliás, a paciência é a ciência da paz, né? É, vamos torcer, né, para que tudo se resolva. Isso aí. Muito bem, gente. Nós estamos aqui sintonizados no capítulo 15. Primeiramente, boa noite para todos que chegaram aí. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que aqueles que não
vieram semana passada tenham assistido à gravação do estudo, porque o capítulo 15 é um capítulo muito diferente, comentamos isso. É um capítulo muito espiritualizado, muito espiritual, e necessita de muita perseverança nossa para poder compreender o que Paulo está colocando aqui. Deixa eu só ajeitar aqui o meu tripé. Aqui assim. Isso aí. Boa noite, Cidinho. Boa Tem noite, tempo que eu já. não vejo. O capítulo 15 é o fato da ressurreição? Isso, ressurreição dos Beleza. mortos, tá aí na BJ, tá? A gente está no Beleza. versículo 11, né, gente? Uhum. Obrigado. Tá, joia. Obrigada. Nada. Então, Paulo iniciou comentando bastante da ressurreição, mas não é a ressurreição da carne, tá? Ele inclusive no início aí, ele cita aí um pouco histórico de Jesus, da ressuscitação dele, do quando ele apareceu. Então ele vem galgando uma evolução para que no meio aqui do capítulo, né, daqui a pouco a gente vai começar o meio, ele demonstre realmente o que ele quer que nós entendamos por ressurreição. Então vamos lá. Paramos aqui no versículo 11, vou fazer uma introdução aqui, ó. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que proclamamos, eis também o que acreditastes. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Então é o seguinte, desse versículo 12 até o versículo 19, ele quase faz um poema, uma poesia a respeito da ressurreição. Do versículo 12 e 19, ele vai falar assim, existe ou não existe a ressurreição? Existe? Não existe? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com Jesus. Se existiu com Jesus, existe com a gente. Ele vai colocar a gente, através de algumas perguntas, para a gente poder chegar a uma conclusão. É como, né, para quem trabalha em reunião mediúnica, é como se ele estivesse nos esclarecendo. Assim como Jesus faz também através de perguntas para que a gente vai trilhando um caminho. Então, assim, o verso 12 aqui. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode algum dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se você negar a ressurreição, como se ele estivesse falando, logo você está negando a ressurreição do Cristo. Entendeu? Olha como que Paulo vem trilhando. Eu falei assim, olha, se você vira e fala assim, Cristo, se você fala assim, não existe ressurreição. Eu falei assim, então Cristo não ressurgiu. E aí? Como que fica? O que colocam alguns comentaristas, até já comentei isso no estudo passado, é que talvez algumas pessoas, alguns cristãos daquela época, começaram um movimento de duvidar e colocar a ressurreição como algo que não seria possível, né? Ou só se foi possível só com Jesus. Não, só ele foi ressurrecto, né? Só o Cristo ressurgiu, né? Isso que vale a dizer para nós, imortalidade da alma. Ora, se Cristo apareceu logo depois de morto, então isso pode acontecer com todo mundo. Ora, os mortos aparecem. Paulo vai fazer um jogo de palavras em que a gente observando muito bem exatamente do versículo 12 ao 19 que eu coloquei, nós vamos ser levados a concordar a ressurreição. Ele vai fazer um jogo de palavras aqui. Ele vai tocar algumas coisas judaicas que eu vou explicar aqui, para que aquele que estiver lendo vai ser levado a concordar. Tá? Conforme eu coloquei, Jesus fazia isso com muita maestria e com muita sabedoria. Né? É só a gente observar lá como exemplo aí a parábola do samaritano, né? Que começa assim, quem é meu próximo, mestre? Ele conta uma história onde você é levado a concordar que o próximo foi samaritano. Então Paulo vai fazer isso aqui. Tá? Ou seja, essa era a capacidade retórica de Paulo. Tá?
Ô, Sidney, eu achei uma pesquisa, achei interessante, que fala assim, ó, que para Paulo a ressurreição é o coração do evangelho, oferecendo-nos a esperança de vida eterna, uma vez que ainda não se falava nem em encarnação, desencarnação e mortalidade da alma. Ele dizia isso, né, que a morte e a ressurreição do Cristo são os elementos centrais do evangelho, Centrais, perfeito, né? perfeito. E aí ele segue falando. Não, pode concluir. Não, eu só ia perguntar se isso é uma pesquisa espírita, esse aí. Esse aí, Eu posso olhar, não lembro porque do assim, site. Eu sei que eu gostei tanto que eu anotei pelo aqui. dizer das palavras, eu entendo que seria uma espírita. Eu não vejo outra vertente concordando bem. Não sei, né? Pode acontecer. Paulo queria mostrar para eles, porque eles não ensinavam, né, sobre a ressurreição, não havia ressurreição dos mortos. E Paulo queria mostrar que viver em Cristo, eles serem firmes na obra do Cristo, não seria em vão. Sim. Né? Então isso encheria o coração de todos de esperança, se motivava a viver em Cristo. Eu achei muito bom. Perfeito. Pode manter isso aí, que é perfeito. É essa linha mesmo. É isso aí mesmo que eu vou falar. Que Paulo quer. Tanto, olha que o versículo 13 vai falar isso aí. Ó. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, se você duvidar, se você falar que não existe, então como que você vai explicar Cristo? Por quê? Exatamente esse ponto que a Marília colocou agora, isso é importantíssimo, porque tudo vai se basear na crença da imortalidade da alma, da reencarnação, ou, como a gente está trabalhando aqui, da ressurreição. Nós até verificamos no início do estudo da semana passada, aqueles que acreditavam na reencarnação, mas não tinha a palavra reencarnação. Né? Eles tratavam como ressurreição. Então, existiam alguns que acreditavam. Né? Então, o que é o espírita? Quais são as nossas premissas? É acreditar na vida após a morte. Isso quando nos transformamos em espíritas, acredito que talvez a grande maioria aqui tenha tido uma vertente católica ou em outra religião, mas quando você passa a professar a doutrina espírita, isso é uma perspectiva nova. Imortalidade da alma. A gente vai trabalhar com isso aqui. Né? Nesse versículo 13 tem uma mensagem de Emmanuel. É o capítulo 68, Caminho, Verdade e Vida, chamada Além Túmulo. Olha o nome da mensagem de Emmanuel, Além Túmulo. É uma mensagem muito bonita, tá? Emmanuel nos elucida com respeito à teologia da vida eterna, da ressurreição, de ficar esperando o julgamento, né? Ficar esperando que venha Jesus, sendo que Jesus trabalha até hoje. Alguém quer destacar alguma coisa da mensagem? Jane? Cadê? A Jane saiu? Não, tô aqui, mas não quero tá aqui em cima. Não, tá, sumiu aqui. Tá? Então, eu marquei aqui, Sidney, dois parágrafos aqui que eu achei que, assim, bem interessantes, que assim, vai contra não, né? Desmantela essa visão que a gente tem dos evangélicos e do catolicismo, né? Da criação dos anjos e tudo, porque não é que eles não acreditem na vida após a morte, eles acreditam no descanso após a morte para esperar o julgamento, né? Então, assim, não é que a vida acaba após a morte. É o descanso para esperar a volta de Jesus, aquela coisa toda, a ressurreição dos mortos e tudo, né? Que eles levam ao pé da letra, igualzinho a gente sempre fala aqui, o que está escrito. Eu destaquei esses dois parágrafos. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica resolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho e júbilo e criação na eternidade. Que é o que a gente sabe, Jesus falou, né? O Pai trabalha sempre. Sim. E eu também trabalho sempre, né? Então, eu destaquei esses dois. Pois é, vai muito de encontro daquilo que eles professam como premissas também da religião deles, que é esse descanso até a ressurreição dos mortos, né? Tem até uma perguntinha interessante aí no final da mensagem, né? O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível?
É o famoso descanso em paz, né? Ok. Eles criaram uma lógica por detrás disso aí, né? Porque eles não colocam a evolução do ser humano, eles colocam a criação de anjos e tudo mais para justificar a ressurreição de Jesus. Jesus, filho de Deus, então ele tem poder sobre a morte, coisa que nós não temos. É parte do criacionismo, né? Como se ele fosse um ser à parte da essência que nós fomos criados também. Sim. Entendeu? Esse primeiro parágrafo aí mostra por que os teólogos colocaram essa coisa de morte, depois de céu e de inferno, de pena, como uma forma de manter o povo com medo, uma forma de opressão, para poder manipular os interesses deles. Porque com esse medo de ir para o inferno, de ser punido, eles podiam manipular da forma que eles quisessem. E continua até hoje, né, gente? Sim. É isso aí, isso é um fato, tá? Mesmo nós espíritas, né? O Haroldo sempre fala muito em muitas palestras dele que a gente não se prepara, né, para o desencarne, para a morte, vamos dizer assim. Então, quando a gente está aqui, a gente não quer voltar para o mundo espiritual, e quando a gente está lá, a gente não quer voltar. Então, a gente falta ainda, né? Eu acho que a gente precisa ainda de um pouquinho mais de conhecimento. Tanto de um lado quanto de outro. Exatamente. É a comodidade de já estar acostumado naquela situação, né? A gente acostuma, já está em andamento aquilo ali, a gente não quer mexer na transformação que precisa para crescer. Dói, crescer dói, né? Crescer dói. O Emmanuel tem no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 82, chamado Sobrevivência, ele comenta, ele transcreve essa parte da carta, ele inicia com um parágrafo falando assim: a todos os que nas linhas do cristianismo contemporâneo hostilizem a ideia da sobrevivência diante de mediunidade em médiuns, respondamos com o testamento do próprio Cristo. Aí ele vai e transcreve essa parte da carta de Paulo. E aí ele termina assim: semelhantes considerações parecem nascidas do punho do valoroso comentarista espírita da atualidade. Então, ele compara essa fala de Paulo como se fosse um comentarista espírita. Excelente. Entretanto, foram escritas há quase 2 milênios por Paulo de Tarso e constam nos versículos 1 a 14 do capítulo 15 da primeira mensagem do grande amigo da gentilidade aos Coríntios, aqui transcritas por nós na linguagem de nossos dias. É fácil observar, assim, que todos os cristãos dessa ou daquela escola de fé que procurem desacreditar mediunidades e médiuns, mas não fazem que tentar destruir as bases espirituais em que se levantam, golpeando e defraudando a si mesmo. Então, ele transcreveu essa parte das cartas de Paulo, falando daqueles que não acreditam. No caso aqui, como o livro Seara dos Médiuns, ele está falando de mediunidade de médiuns, né? Mas a gente está falando da sobrevivência da alma. Sim. É o título do capítulo, Sobrevivência. E é muito interessante, Emmanuel, colocar que parece que Paulo, né, é um orador espírita que escreveu isso aí agora na atualidade. E a gente tem falado isso aí desde da carta aos Romanos, né? Parece que foi escrito agora, né? Recente, psicografado aí. Para você ver como está atual. Jane? Capítulo 82. Chama Sobrevivência. O nome eu anotei, não consegui, foi o capítulo. Obrigadão. Vamos voltando aqui, né, no versículo 15. Ele versículo 15, tá? 14. Não, 14 eu já li, né? E se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação. Você leu o 13. Li o 13, ok. Agora o 14. E se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação. Vazia também é a nossa fé. Ele continua nessa mesma linha,
Mesma coisa com o versículo 13. Você vê que é o estilo da retórica dele. Ele repetir as palavras colocando de uma forma diferente que vai te levar o caminho que ele está traçando. E aí no 15, acontece... Só um minuto, Sidney. Esse 14 aí tem a notinha da letra G, que é bem pertinente. Ele fala assim, todos os aspectos da mensagem cristã e da fé que lhe corresponde só tem sentido em relação com a realidade central, o Cristo ressuscitado. Sem essa, tudo desmorona. Sim, perfeito. Só que esse Cristo ressuscitado, para eles é uma coisa, para nós é um outro sentido mais profundo. É o que a gente está vendo aqui. Mas é perfeito essa nota. Dentro da nossa concepção de visão. Tá ok. Tá ok. Inclusive, o versículo 15, ele vai confirmar isso aqui. Né? O 14 e o 15. Porque falou, se ele não ressuscitou, vazia a nossa pregação. Acontece, o 15, né? Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Ou seja, é informado que se não existe ressurreição, está tudo errado então. Está tudo perdido. Então Paulo aqui, a gente está observando que ele continua insistindo em que se a ressurreição de Jesus não foi um fato, toda a mensagem cristã é baseada numa mentira. Muito perfeito que a Marília colocou lá no início sobre essa questão. A mensagem cristã, ela é baseada na ressurreição, ela é baseada na imortalidade da alma. Se você tirar a imortalidade da alma, vamos dizer assim, se você tirar a ressurreição, que foi depois Cristo aparecendo em espírito para todo mundo, a gente está destruindo o fundamento da fé cristã. A gente está destruindo tudo assim. Por quê? Tudo que Jesus falou, e depois, quando a gente viu ele ressuscitado, aí confirmou tudo. Mas se ele não ressuscitou, a fé cristã está vazia. Tem um filme antigo que chama O Corpo, que fala do corpo de Jesus, até com Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, antigo, isso. E ali mostra exatamente isso. Ali está mais focado na questão do sumiço do corpo, né? Mas eles vão discutir a ressurreição, esse ressurgimento. E o padre lá, o Antônio Bandeiras, ele descobre realmente isso e ele enlouquece. Por quê? Porque destruiu toda uma coisa que ele foi criado. Toda a igreja cristã. Toda a igreja. Então, a igreja abafa essa situação, por quê? Para não acontecer isso, do mundo inteiro ficar sabendo e ser um desastre para a igreja, né? Sim. O filme é bem interessante. Então, você tirar a imortalidade da alma, tirar a ressurreição, a gente destrói totalmente o fundamento da fé cristã. E mais para frente, eu só não sei qual versículo, Paulo vai diferenciar entre o corpo natural e o corpo espiritual, no próximo né? Capítulo. No próximo capítulo. No próximo, não, é nesse capítulo ainda, lá pelo versículo 44. Tá? E que é muito importante isso também. É engraçado que ele repete o versículo 13 no versículo 16. Sim, sim. Ele parece que ele está tentando, assim, né, marcar isso assim, como uma coisa uma crucial. Repetição. É tipo aquela frase viral. Aquilo que você fala e você não esquece. Entendeu? Esse é o conceito da retórica dele. Ele vai repetindo aquilo de uma maneira tal que você fixa. Ele não apenas falou da ressurreição do Cristo e parou, não. Ele vem falando isso de maneira sabiamente colocada, interpolando, chamando Cristo, chamando que se a gente não acreditar, a gente é falso testemunho. Se ele não ressuscitou, a gente também não ressuscita. Então, o que isso vai ter? Então, tá vendo como que ele vem construindo? E eu te digo mais. Isso acontece comigo. Eu termino os estudos de Paulo aqui, esses estudos ficam na minha mente. Aquilo ali fica, porque a gente acaba lendo e a gente acaba ouvindo também. E, quer dizer, o objetivo do Paulo é isso aí, que aquilo fique na sua mente, a gente fique pensando. Poxa, falou ressuscitando, falou... E aquilo fica, gente.
E isso é a ressonância que o estudo traz. Eu, pelo menos, acontece comigo. Eu termino e aquilo ali como se fosse uma inércia, né? De longo tempo, de longa duração acontecendo aquilo ali, pensando nisso aqui. 16, né? Tá. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele já falou isso aí que a Lu colocou, tá? De uma maneira diferente. E, se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. Está vendo? Esse versículo 17 é muito importante. Ele tem que ser assinalado. Né? Se você tem aquela marca-texto aí, de bem levezinha, ou então passar de lápis vermelho. Isso aqui, gente, é o que nós estamos falando o estudo todo. Se ele não ressuscitou, tudo é mentira. Tudo vai por água abaixo. Tudo que a gente aprendeu, o edifício do nosso ensinamento cristão, ele desmorona, igual a letrinha G está aqui. Não tem como você compreender, não tem como você compreender logicamente sem você inserir a variável imortalidade da alma, a variável ressurreição, para você ter um evangelho do início, meio e fim. Pois é, aí eu fico pensando nas religiões cristãs, majoritariamente o catolicismo, né, que eu conheço mais, que focam muito mais na crucificação do que na ressurreição. E aí, como é que se faz, por exemplo, um católico, como é que lê isso? Olha... Sem se sentir incomodado. É muito louco. Vai muito, porque eu posso ler isso aqui e... entender literalmente. Aquele literalmente que a gente estava conversando a respeito do vídeo lá do Rodrigo. Sim. Que ele colocou literalmente ali, a Ângela explicou também de outra forma, mas é exatamente isso aqui. Porque eles focam, não é na mudança que eles precisam fazer para conquistar a vida eterna. Eles focam na morte de Jesus como salvação dos pecados deles. Eles não precisam fazer nada. Entende? Então, cada vez mais eles focam ali. Paulo está aqui falando 1, 2, 3 vezes, explicando de formas variadas que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, não existe nossa fé. Nós estamos acreditando numa coisa que não existiu, tá? Então, e eles focam na cruz, por quê? É a cruz que redimiu você. Você não precisa fazer nada. Cristo já te redimiu sem você precisar fazer nada. Então, eles vão bater nisso aí, porque eles pregam a criação do ser divino, e não o homem como podendo conseguir alcançar essa criação através das suas próprias obras. Perfeito. Eu achei interessante esse 17, porque ele fala, se não ressuscitou, ainda estáis nos vossos pecados. Então, eu achei que esse versículo mais amplo, porque você ressuscita quando está isento do pecado. Seria diferente, né, Ângela? Se ele tivesse colocado aqui, ó, seria diferente. Se ele tivesse colocado aqui, ó, se Jesus não morreu na cruz, você não está isento dos seus pecados. Ele não colocou que pela morte de Jesus a gente está isento. E eu estou colocando aqui também que esse ressuscitou é a plenitude. É a plenitude, tá, gente? Isso mesmo. É a plenitude. Isso que se não ressuscita, eu não ressuscitei ainda. Por quê? Eu ainda não estou isenta de pecado. Não tá purificado ainda? Então, né? Eu estou no processo reencarnatório. Ainda está nessa linha do progresso aí, do processo todo de reencarnação. Né? E
eu fico pensando, esse termo mortos, para Paulo, ele deveria ter um outro significado, mais espiritual. Morto o quê? Do pecado. Uhum. Sim, né? sim. E que a interpretação coloca? Morto o quê? O corpo. Né? Exatamente. Eu acho que esse versículo fica difícil assim, desafiador para quem não tem essa visão, né? Se prende morto. Morto o quê? O corpo. Uhum. Né? Ressuscitou o quê? O corpo. Uhum. Né? Porque as religiões, diante do juízo final que eles acreditam, vai haver o quê? Ressuscitação do corpo. Sim. Né? E Paulo já é do quê? Anos e anos, né? É conforme a Mano colocou aí, parece que ele é da atualidade. Da atualidade. Se lembra, estudo passado, que eu li um texto protestante falando que Paulo nunca falou que a ressurreição é do corpo? É um estudioso, estudou muito mais que a gente aqui. Muito mais que a gente. Ele falou assim, não existe a afirmação que Paulo fala que a ressurreição é do corpo. Não tem. Não tem. Entendeu? É essa linha aqui. A ressurreição do corpo é coisa nossa, humana, que a gente inferiu ali. Entendeu? Olha como que é perigoso o texto. Como você pode mudar alguma coisa assim e falar a ressurreição do corpo. Mas aonde que está a ressurreição do corpo? Me explica aqui. Aonde que está falando? Não está. Morreu para o pecado. A gente estudou muito isso no Rebete, né? Sim. Morreu o quê? Para o pecado. Para o pecado. Quer dizer, nada de corpo. Nada de corpo. E olha, gente, a profundidade desses 3 últimos versículos desse bloco aí. O 17 que a gente acabou de ler, vamos falar o 18 e o 19. Tá? Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Gente, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Ou seja, se existe uma vida só, uma só encarnação, então nós somos dignos de compaixão, de misericórdia, porque a gente não vai ter outra chance. Eu não vou ter outra oportunidade. Então a gente vai ser digno de compaixão. Como que eu vou voltar para consertar aquilo que eu fiz? Como que eu vou fazer? Se eu tenho uma vida, essa aqui, essa aqui que eu estou vivendo agora, essa existência aqui, como que eu vou fazer? Então somos dignos de compaixão. A notinha aí da BJ. Eu ia falar isso, Joelma. A notinha aí e a Jota, né? Pode A ler. Jota também, em seguida, complementa perfeitamente. Quer falar? Pode ler, Joel. Não. Então, renunciar aos prazeres do tempo presente é um logro, se a morte põe fim a tudo. Paulo não considera a imortalidade da alma fora da perspectiva da ressurreição da carne. Olha a Jota. Segue a Jota para você ver. A perspectiva não é somente física e biológica, mas envolve o homem inteiro. Morte espiritual do pecado, vida ressuscitada na justiça e no amor. Note-se que Paulo não menciona a ressurreição dos pecadores, afirmar, aí tem as referências, afirmada em Jó, Atos. Essa primeira da J aí, bem semelhante com o que a gente está trabalhando. Sim. Você observa que eles têm essa conclusão, gente. Mas não tem uma disseminação disso. Percebeu a diferença? Isso aqui fica na notinha. Na notinha. Bem pequenininho aqui assim. E
É porque é difícil explicar como explicar a ressurreição de Cristo em corpo, porque ele aparece em corpo. Então, isso para eles aqui, se não existia o Espiritismo e a reencarnação para ser explicada claramente aqui, como é que ia fazer? Nessa época não tinha ainda, né? Sim, sim. Então não tinha como colocar o corpo, ele estava completamente materializado ali. Uhum. Eu acredito que essa seja a confusão que todos eles fazem. Isso aí que você está falando está nessa mensagem agora do Emmanuel, Esperar em Cristo, no 15:19. A mensagem 123, o caminho, verdade e vida. Isso. Quando ele fala que, na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretado erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. Quer dizer, é um assunto ainda difícil de ser entendido, de ser explicado, principalmente sem a visão espírita. Com a visão espírita já não é muito fácil. A gente já tem desafio para poder entender. Falar de morte para alguns espíritas é a morte. É a briga. Então, assim, realmente é um tema, né, difícil de ser entendido. E essa mensagem de Emmanuel é muito bonita. Muito bonita essa mensagem de Emmanuel. Vitória do Cristo sobre a morte. O segundo parágrafo ele fala, né? É fácil falar que você confia em Cristo, que você guarda nele, mas a gente fica sempre esperando os milagres dele, né? Dos problemas, das situações, da vida em que a gente está, dessa existência, né? Uhum. A gente fala que é natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos. Quer dizer, eu confio, mas eu quero a solução do meu problema para ontem. E ele fala assim, egoisticamente, né? Eu resolver o meu problema. Né? Muito bonita essa mensagem. E conforme eu coloquei, esses 3 últimos versículos, 17 e 18, principalmente aí o 17, o 19, se temos esperança em Cristo somente para essa vida, gente, Cristo foi vitorioso sobre a morte. Por isso que a gente tem que avaliar mais uma vez que a vida com Cristo é a vida de esperança. É uma vida de ressurreição, no caminho da ressurreição. No caminho da ressurreição essas encarnações, desencarnações, encarnações, desencarnações, até a gente ficar ressurrecto. Por quê? Porque o Cristo nos dá esperança além da morte. Além da morte. E o Espiritismo veio confirmar isso. Ele falou, eu vou enviar outro Consolador, que vai explicar as coisas que eu não pude e vai te tirar o véu daquilo que eu não pude falar. Então, o Espiritismo nos dá a esperança de reencontrarmos os nossos entes queridos, nos dá a esperança de aproveitar melhor as oportunidades no futuro, nos dá esperança para regenerarmos. Isso tudo é esperança, esperança. Se temos esperança em Cristo, é o que ele está falando aqui. De vida eterna. Da vida eterna. É isso aí. Então, ele está mostrando que só existe a vida. Não tem morte. Então, dentro desse contexto, vamos ressurgir para uma vida com Cristo. Ressurreição. Ou seja, não morrerei jamais até o final dos tempos. Se assim a gente pode dizer, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então está tudo errado. Então tudo que acredita está equivocado. Cristo já confiava em nós antes de sabermos quem é o Cristo. Antes da gente saber que Ele é o governador do planeta, Ele já confiava em nós. Ou seja, vida eterna. Entendeu? Só a vida. Essa ressurreição do Cristo é uma mensagem muito forte. Porque vem provar que o amor é mais forte que o ódio. A vida é mais forte que a morte. E isso é de suma importância para uma compreensão do Evangelho, gente. Vocês não sabem a profundidade desse versículo, desse capítulo 15, para a interpretação do Novo Testamento. Isso aqui, gente, é
é diluir isso aqui no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, de Lucas, de João, é importantíssimo, principalmente do evangelho de João, que é um evangelho totalmente espiritual, que tem muito a ver com Paulo de Tarso. Isso aqui é fundamental, a compreensão disso. O amor é mais forte que o ódio, a vida é mais forte que a morte. Isso é ressurreição, isso é processo de regeneração. Isso é processo de esperança, é o que ele está colocando aqui. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida. Se a gente tem esperança em Cristo? Tenho. Então faça acontecer. Mude, transforme. Ô Sidney, na mensagem do Emmanuel, é interessante que ele fala: é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, entre aspas, sem confundi-lo com uma vida, entre aspas, né? Perfeito, é indispensável. Olha o que ele coloca, é indispensável. Só existe vida, vida em abundância, e não uma vida. Uma vida. Uma vida limita. Vida é imortal. Sim. Né? Emmanuel, é o que eu falei, essa mensagem, gente, é muito importante de Emmanuel, que ele joga uma luz e ele vê que a gente está interpretando da maneira correta. É o que a gente está falando. É indispensável a gente ter esse conceito aqui de vida. Até para nós também, os espíritas, a gente compreender melhor o Novo Testamento, que até se Kardec ele é um desconhecido para nós, imagina o Novo Testamento. Imagina. Né? Outro dia eu fui falar num grupo de estudo aí, e o pessoal não sabia quem era Marcos. Quem é Marcos? Eu perguntei, Marcos? Marcos é o Novo Testamento. Mas tem Marcos no Novo Testamento? E aí? Que isso? Para você ver. E aí? Então, assim, isso dentro de um grupo espírita. Dentro de um grupo espírita. Porque é muito normal quando as pessoas... a gente às vezes comenta que estuda o Novo Testamento e as pessoas estranham. Mas espírita estuda a Bíblia, estuda o Novo Testamento. Agora, dentro de um grupo espírita, aí realmente perguntou se tinha Marcos. Marcos? Quem é Marcos? A Valéria levantou a mão. Pode falar, Valéria. Na mensagem que nós estamos vendo, continua, que a Ângela leu, continua assim: existir não é viajar da zona da infância com escalas pela juventude, madureza e velhice até o ponto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto no sentido de concerto musical, no concerto todo, né? Do universo. Muito bom, porque assim, ele traz, o Emmanuel está trazendo a gente para agora. Falei assim, você tem que fazer agora. Você faz parte desse concerto, você faz parte dessa obra. É importantíssimo, gente. Eu não sei vocês, mas eu fico emocionado com essas falas de Paulo. Porque ele traz um conceito para nós, até para nós espíritos, para parecer novo. Você pode falar assim, nossa, mas Paulo já falava isso. Olha o conceito de evolução que Paulo está trazendo. Porque o conceito da ressurreição, em verdade, é um conceito evolucionista, de evolução. Porque a ressurreição é você chegar lá no finalzinho, e ele vai ser claro aqui, mais para frente, daqui a pouco, você vai falar. A gente vai falar disso, que o final, a ressurreição, a gente venceu. Venceu quem? Venceu a morte. Quando que eu venço a morte? Que eu não preciso mais reencarnar? E o último parágrafo também, gente, a gente podia destacar. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. Né? Tá vendo? E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Não é repouso, é Ele trabalho. sempre fala em trabalho, né? Não é repouso, é trabalho. E é trabalhar a si mesmo. Essas mensagens, elas deveriam ser lidas, toda ela. Porque cada pedaço que você fala, você volta lá... essa parte aqui, ó, na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto
como o da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Quer dizer, você fica sempre achando que vai acabar ali. Terminou. Aquele imediatismo que a Jane comentou no segundo parágrafo lá em cima. Que ela falou que o nosso imediatismo aqui vem satisfazer os caprichos aqui imediatos. Aquele negócio do querer ir pra gente, né? Ele volta a frisar isso aqui embaixo. Exatamente. Volta a frisar isso aqui embaixo. Ou seja, Paulo frisa, Emmanuel vem e frisa, e nós estamos aqui ralando a cara até hoje. E a Ângela leu aí o último parágrafo, mas a primeira frase é importante também. Ele fala, não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Quer dizer, a gente fica muito preocupado com o hoje, né? Com esse meu corpo, com as condições dele, a gente não consegue ainda pensar em termos de eternidade. Ainda não. Tenho certeza disso. Ainda não temos essa. Não temos. E aí ele fala aqui para a gente não se prender a isso. Porque, é imprescindível que a gente não se prenda a isso. A gente se prender nesse conceito é ficar divagando muito aquilo que a gente ainda não tem. Entendeu? A gente vislumbra isso. Né? Igual a gente falou, não sei se foi nesse grupo semana passada, agora não me lembro. Eu falei assim, como que é um mundo celeste? Não sabemos. A gente não vê. A gente tem a descrição dos espíritos, mas como que cada um imagina? Pode ser uma maneira totalmente diferente. Tem algo que nos mostrou algo mais detalhado? Não. Por quê? Porque para nós, nesse nosso nível evolutivo, não é objetivo. É só para você falar assim, ó, tá vendo aqui? A gente vai chegar aqui. Mas você tem que se ater ao trabalho que você está fazendo agora. Que se você não ater ao trabalho de fazer agora, você não chega aqui. É isso aí. E nós estamos muito ligados à matéria, né? Tudo Sim. que foge do que quer dizer, esse tipo de matéria, né? Porque a matéria continua em fluidez, né? Diferente. A gente não tem capacidade de assimilar coisa alguma. Sim. A Valéria quer falar. Eu acho que ela abaixou a mão agora. Ficou cansada com a mão levantada aí, mas falou. Podemos avançar mais um pouquinho, gente? Vamos lá. Olha só. Então, assim, marca bastante esse 17, 18, 19. Né? Grifa ele, põe asterisco, põe estrelinha, porque isso aqui é perfeito. Agora, olha como Paulo, nesse próximo bloco, começa a mudar. Ele falou do Cristo. Falou muito, se a gente não acredita na ressurreição, tudo é vazio. Olha agora como que Paulo começa a mudar. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Então, vamos esse 20 aqui, para a gente explicar um negocinho aqui, que senão a gente não consegue ir para frente. Então, primeira coisa, ele negou tudo aquilo que ele falou ali, assim, somente para essa vida. Não é somente para essa vida. Então, assim, os argumentos que ele colocou falsos, ele está falando assim, não, isso aí não existe realmente. E agora ele começa a fazer afirmações. Cristo ressuscitou dos mortos. É uma afirmação. Porque ele lá atrás falou assim, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou... Não, agora ele começa a fazer afirmações. Se Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. Então vamos explicar um pouquinho essa frase aí, essa expressão primícias dos que adormeceram. Tá? Aqui Paulo ele tá trazendo uma imagem que todo judeu entenderia, que todo judeu reconheceria. Por quê? A festa da Páscoa
ela tinha mais de um significado, né? O Pessa, né? A festa da Páscoa, a qual Jesus fez a refeição, ela tinha mais de um significado. Então, a gente sabe que comemorava a saída, tá, dos filhos de Israel, do Egito, aquilo tudo. Mas dentro do Pessa, tinha também, na mesma data, um outro festival, que era um festival da colheita, que era chamada de primícias. Tá? E a data coincidia muito com o momento em que se começava a colheita da cevada, a colheita, né, do trigo. Então coincidia muito. E o que faziam os judeus? Existia uma lei que estabelecia que você tem que levar uma primícia ao sacerdote, e o sacerdote ele fazia um ritual, ele triturava aquilo no moinho e depois virava uma farinha, e essa farinha eram as primícias. É muito significativo esse ritual, tá? Por quê? Porque antes de você comercializar a sua plantação, você tinha que pegar um pouco daquilo e oferecer a Deus. Você não poderia comercializar a sua colheita se antes não tivesse feito a oferenda desse ritual. Você não poderia. Você primeiro tem que pegar a sua colheita e fazer esse ritual. Tá? E só depois de o sacerdote, tudo aquilo ali, ter feito aquilo tudo, você poderia aí sim comercializar, fazer o que se quisesse. Então, a primícia é uma oferta a Deus. Tá? Então, as primícias eram um sinal que, né, eu estou trabalhando já para a próxima colheita, eu estou oferecendo, tá, a próxima colheita, garantindo a próxima colheita. Porque a primeira oferta eu dou a Deus. Então, era um sinal de bem-aventurança da próxima colheita. O que ele está falando aqui? Que a ressurreição de Jesus era um sinal da ressurreição de todos. Por quê? Porque ele é a primícia. Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro que apareceu ressurrecto. É o primeiro que deu a mensagem depois de ressuscitado. Apareceu a Emaús, apareceu para os apóstolos, apareceu para Maria, apareceu aqui, apareceu para os 500 da Galileia. Ele foi a primícia, ele foi a oferta mais primeira de alguém ressuscitado. É que ele está colocando aqui. As primícias daqueles que adormeceram, ou seja, daqueles que adormeceram, daqueles que morreram, ele foi a primícia. Ele foi o primeiro que ressuscitou em espírito. É isso que Paulo está colocando aqui, um simbolismo. Tá? Então, ele está apontando para a imortalidade. Está apontando para um sinal que todos nós somos imortais. Está apontando porque Jesus falou, eu não vim destruir a lei. Então, logo se ele ressurgiu em espírito, todos nós ressurgiremos em espírito também. Ele foi a primícia. Ele foi o primeiro. Ele que ensinou a imortalidade. Ele é a primícia, ele é o exemplo. Ele é a primeira boa colheita, ao qual nós devemos nos inspirar. Isso que Paulo está colocando aqui. Se você pegar essa expressão aqui, cadê? Primícia dos que adormeceram, é tudo isso que eu falei aqui. Estou tentando diluir. Por isso que eu entrei na história da primícia da colheita, porque sem esse entendimento a gente não consegue chegar aqui. De falar que Jesus foi a primeira, de que Jesus é o primeiro exemplo, de que Jesus é a primeira colheita ressuscitada. Então nós devemos fazer o mesmo. Entendeu? Por isso que a gente tem sempre que trazer um pouco dessa forma judaica aqui. Porque Paulo tinha essa vertente. Tá? Tinha essa vertente. Então, a gente tem que explorar todo o nosso potencial. Tem que explorar todo o nosso potencial. Ele é um espírito puro, perfeitamente conectado com Deus, conectado com o Pai. Ele venceu a morte, mas não venceu a morte física. Ele venceu a morte da ignorância. Ele venceu a morte do mal.
Ele venceu a morte do egoísmo, da impiedade, por isso que fala que, né, coloca, né? Ele veio para nos libertar do pecado, assim que ele está nos mostrando aqui. Então Cristo está mostrando todo o potencial que você pode chegar. Por quê? Ele ressuscitou, ele é um espírito puro, então eu devo ser o mesmo. É a inspiração, ele é o modelo, ele é o guia. Ele somos nós no futuro. Quando? Não sei. Não sei. Depende de cada um de nós. Um dia todos nós seremos anjos. Tá vendo só? É assim. Ok? No versículo 20, gente. Ok? Primícia dos que adormeceram, tá? A boa colheita daqueles que foram. Ele é o primeiro. E olha como que ele vai começar a entrar na história judaica. E aí a gente tem que pontuar. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem é esse homem que ele está falando aqui? Quem é esse homem por qual a morte veio? Pergunta. Adão? Adão. A morte veio para ele porque ele foi o pecador. Ele foi pecador. Aliás, aonde que eu ia mostrar? Ah, tá. Se você olhar lá no versículo 17, agora fazendo um link aqui, o qual a gente falou tanto, e se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados, porque você ainda é filho de Adão. Enquanto nós estivermos nesse processo de reencarnação, de purificação, nós ainda somos os filhos de Adão. Errando, 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 errando aqui. Nós somos filhos do pecado. Por quê? Porque a morte entrou para ele. Entrou por ele. Então ele está utilizando uma figura judia aqui. Tá? Tanto no versículo 21, eu vou ler o 22 porque é a mesma coisa. Tá? Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Ou seja, eu morro em Adão, mas com Cristo eu recebo a vida. Olha aqui. Né? Morte e vida. A dualidade. Tá? Ora, se o projeto de Adão, o crime foi estabelecido, o mal foi estabelecido, com Jesus chega o quê? O bem, o amor, a liberdade, a imortalidade. A notinha J aqui, né, que a gente leu, ela aproxima disso que a gente está falando aqui. É o que a gente já leu, ela aproxima do que a gente está falando. Tem até uma referência aqui, na notinha J aqui. Tá? Então, se veio um projeto, a gente adotou o projeto de Adão, agora a gente, por livre e espontânea vontade, nós temos que aderir ao projeto da vida, ao projeto do Cristo. Por quê? Por livre e espontânea vontade, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós utilizamos o projeto de Adão. Agora, Cristo nos espera, por isso que Emmanuel coloca, Cristo está nos esperando. Por quê? Está esperando a gente aderir ao projeto dele. Esse é o caso. Ele está esperando. Olha só, tanto é que é livre espontânea vontade, é o que ele fala no versículo 23. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias. Como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Ó. Cada um, porém, na sua ordem. Ou seja, o Cristo primeiro, como primícia, ele primeiro, e depois a gente. Mas, esse depois a gente, é a adesão de cada um de nós. É igual o Paulo falou para Marcos. Ó, o bem se estabelece por fileiras. Aquele que desagarra vai chegar lá no final por conta própria. Ele falou isso para Marcos Paulo. Está lá em Paulo Estevão. Então a adesão é de cada um de nós. Cada um. Alguma pergunta, gente, desses versículos aqui? A nossa hora está dando aqui. Eu não queria avançar mais um pouquinho não, porque semana que vem eu volto a ler
a gente volta a fazer algum comentário aí desse bloco, do 20, a gente parou aqui no 23, né? Só para a gente poder ainda entrar aí no versículo 24, né, sabendo que Paulo está falando. Vocês observaram como que Paulo mudou a retórica dele, né, de tudo que ele veio falando aí do 1 até o 15, até o 19, agora ele está aplicando afirmações. Uhum. Como que ele está falando assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Tá vendo? Sim. Paramos aqui então no versículo 24. Tudo bem. Muito bem, gente? Tranquilo? Tá todo mundo aí ainda? Nós vamos fazer o 24, né? Isso. Então, nós paramos no 23. É isso. Semana que vem iniciamos o 24. Mas eu vou ler só para a gente ter a noção do que ele está falando. Aí a gente inicia o 24. Ainda tem várias mensagens do 15 do Emmanuel, viu? É mesmo? Ah, tá. Não, do capítulo 15, né? Do capítulo 15, é. Sim. Sim. Deixa eu marcar aqui também. Versículo 24. Ok, então, gente. Ô, Rob. Eu achei que ia encontrar com o Paulo hoje aqui, ué. Não, Paulo estava ocupado. Ele mandou uma mensagem para mim no Zap e falou assim: Sidney, estou ocupado. Toca o estudo aí. Eu toquei o estudo. Ele tá ocupado, mas os olhos dele estão sobre nós, viu? Eu tenho certeza que ele falou assim: ó, vai tocando aí. Espera, trabalha, confia. Perdoa. Perdoa, é. Alô, gente. Um abraço para vocês. Ok, gente. Voluntário para a prece final. Quem nós temos aí? Ô Sanderson, você pode fazer a prece final para nós? Tá aí, escondidinho? Opa, tudo bem? Tudo jóia? Posso fazer sim. Obrigado. Amigo Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, queremos agradecer por mais essa semana de retorno às cartas de Paulo. Pedimos que essa legião de espíritos que acompanha essas horas, esses momentos de estudo semanal, possa nos intuir que possamos ter condições de continuar nas madrugadas, de continuar os estudos desses textos que são de grande relevância, de grande importância para o nosso crescimento, para o nosso refazimento nessa existência, para ficarmos mais fortes, mais maduros. Aos amigos espirituais da FEAC, que dirigem as tarefas, muito obrigado por essa oportunidade. Deus seja louvado, louvado seja nosso Deus, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, obrigado. Boa noite.